Bom dia a todos que acompanham o meu canal e principalmente vocês aí do nono ano, viu, da IMAPS. Hoje vai ser de uma forma um pouco diferente, que vai um ex-aluno meu que ele está fazendo faculdade e está fazendo estágio, está pagando estágio para concluir a faculdade. Aí ele está acompanhando a aula, acompanhou semana passada, é Gesiel, eu acho que vocês conhecem aí. Aí a aula de hoje vai ser ele que vai explicar, tá certo? Aí prestem atenção aí, bem direitinho, e qualquer dúvida depois vocês entram em contato. Então, pessoal, meu nome é Gesiel e eu irei continuar com a aula da semana passada falando sobre o Teorema de Tales. Só que hoje a gente irá falar sobre o Teorema de Tales nos triângulos. Então, o enunciado nos diz o seguinte: o Teorema de Tales pode ser aplicado em situações que envolvam triângulos. No triângulo ABC, as retas R e S são paralelas ao lado BC. Se vocês observarem, nós temos aqui as retas R e S. Essas retas elas são paralelas entre si. E nós temos também o lado BC, que é também paralelo a essas retas. Sendo assim, a gente pode aplicar o Teorema de Tales neste triângulo. Afinal, a gente tem um feixe de retas paralelas, que seria o nosso segmento BC, a reta S e a reta R. E nós temos as nossas retas transversais, que são os lados AB e os lados AC. Então, pessoal, de acordo com o Teorema de Tales, essa proporção é válida. Se vocês observarem, na semana passada, Marcelo explicou a vocês que a gente pode montar uma razão de proporção envolvendo este lado aqui, que está para este lado aqui, assim como este lado, ele está para este outro lado. Então, esta razão de proporção ela é válida. E aqui, a gente pode observar aqui um conceito que seria o seguinte: qualquer reta paralela a um dos lados de um triângulo que intercepta os outros dois lados, divide-os em segmentos proporcionais. Então, o que este conceito quer nos dizer? Que, se você observar, a reta S, ela atravessa o triângulo em dois pontos e ela é paralela ao lado BC. Sendo assim, esta razão de proporção ela é válida, mesmo se não existisse a reta R aqui. Aí aqui a gente irá resolver um problema na prática. Veja, por exemplo, como podemos calcular a medida x no triângulo, sabendo que DE, no caso aqui, DE, ele é paralelo ao AB. Então, sabendo que DE é paralelo a AB, a gente pode utilizar o Teorema de Tales para resolver, para calcularmos o valor de x neste triângulo. Como havíamos visto atrás, a gente sabe que este lado, o lado que mede x, ele está para 10. Logo aqui anotando, x está para 10. Assim como o lado aqui que mede 6 está para o lado que mede 15. Então, temos o seguinte. Vamos resolver aqui, Calculando aqui, nós temos 15 vezes x é igual a 10 vezes 6. 15 vezes x, 15x é igual a 10 vezes 6, 60. Os 15 está multiplicando o x, ele irá passar dividindo. Logo, nós temos x igual a 60 dividido por 15. E para finalizarmos, x é igual a 4. A medida em centímetros, Então, 4 centímetros. Assim, a gente conseguiu calcular o lado que mede x, utilizando o Teorema de Tales. Então, pessoal, agora trago a vocês um problema contextualizado, Uma situação problema aqui. E esse problema nos traz o seguinte, O esquema mostra dois postes perpendiculares ao solo que estão a 4 metros de distância um do outro e um fio bem esticado de 5 metros ligando aos seus topos
prolongando esse fio até prendê-lo no solo, são utilizados mais 4 metros de fio. Qual a distância entre o ponto onde o fio foi preso ao solo e o poste mais próximo a ele? Então vamos entender aqui a nossa situação problema. Nós temos aqui, o solo, 2 postes e um fio de 5 metros é esticado entre um poste e outro. Prolongando esse fio até o solo, nós temos mais 4 metros de fio aqui, ó. E o problema pergunta qual seria a distância entre o ponto em que o fio foi preso ao solo e o poste mais próximo a ele. Ou seja, esta distância aqui, que eu irei chamar ela de x. Sendo assim, novamente a gente irá resolver pelo Teorema de Tales. Se vocês observarem, este lado x, ele está para o lado que mede 4 metros aqui no solo. Então, anotando aqui, eu tenho x sobre 4, assim como o lado que mede 4 metros de fio está para o lado que mede 5 metros de fio. Então, temos 4 sobre 5. Só lembrando a vocês que, se eu comecei aqui pela ponta, eu tenho que manter a proporção também aqui na ponta do outro lado. Ok? Se eu modificar a proporção de alguma forma, a relação do Teorema de Tales ficará errada. E assim você não irá conseguir resolver o problema. Resolvendo aqui, a gente tem 5 vezes x é igual a 4 vezes 4. 5 vezes x, 5x. 4 vezes 4, 16. O 5 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Então, temos 16 dividido por 5. E, fazendo essa divisão, eu tenho 16 dividido por 5. 16 por 5 é 3, que dá 15. Sobra 1, não dá a vírgula, Então, 10 dividido por 15, 2. 3,2. Logo, o x é igual a 3,2. A medida é metros, Então, metro. E assim, a gente conseguiu calcular, utilizando o Teorema de Tales, o valor de x neste problema contextualizado. Essa foi a aula dessa semana, com a participação aí, com muito orgulho do meu ex-aluno e atualmente amigo, Gesiel, Aí espero que vocês tenham compreendido bem direitinho, tá certo? A atividade vai estar disponível lá e qualquer coisa, mandem mensagem. Fiquem com Deus.